Romanos capítulo 6, do verso 15 ao verso 23. Diz assim o texto: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos nesse momento, irmãos. Amado Senhor e Salvador, bendito seja o teu nome. Queremos agradecer, ó Deus, o privilégio de nos reunir nessa noite, na tua presença, mediados por Cristo Jesus. Sabemos que somos aceitos pelo Senhor e sabemos, ó Deus, que o Senhor se agrada em instruir o nosso coração por meio da tua palavra. Ó Deus, que todo pensamento seja levado cativo ao conhecimento de Cristo, que nada tire a nossa atenção, ó Deus, e que o teu Espírito use a pregação para santificar, ó Deus, para edificar, como cantamos agora, a tua igreja, para a tua glória. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ilusão da autonomia é algo que se faz presente na vida do homem desde o Éden. Quando Deus colocou os nossos primeiros pais ali no jardim para cultivar e guardar, para ter um relacionamento íntimo com Ele, fazendo todas as coisas para a glória do seu Criador, e dando uma ordem muito direta para que eles obedecessem a Deus em tudo e não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é nesse momento que a serpente se apresenta no jardim do Éden, oferecendo exatamente autonomia. A proposta da serpente é exatamente essa. Olha, Deus está blefando, Deus não vai matar ninguém. Na verdade, Deus está querendo deixar vocês longe da árvore, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser semelhantes a Ele. Vocês, à semelhança de Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Porque até então, quando você lê o livro de Gênesis, você tem Deus em cada um dos dias da criação, dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E um momento Deus fala, isso não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que não seja idônea. É Deus também que vai dizer que não é bom tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a penalidade para isso é a morte. Logo, isso não é bom. É Deus quem está determinando o tempo todo o que é bom e o que é mal, e agora a serpente diz, vocês podem fazer isso. Por si mesmos, vocês podem dizer o que é bom e o que é mal, e fazer o que vocês bem entenderem. Não vai ter ninguém mandando em vocês, todo mundo vai ser igual. Então vem a queda, com a queda o pecado, com o pecado o afastamento do Senhor Deus. E aqui na Epístola aos Romanos, Paulo está mostrando
o que Deus fez para salvar estes homens que estão debaixo da ira e da maldição de Deus. Ele vem desde o começo do livro, no capítulo 1, falando a respeito desta condição humana. A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade dos homens. Os homens não querem saber de Deus. Deus se revela na criação, os homens abafam essa verdade, preferem andar pelos seus próprios caminhos. A lei é apresentada, mas a lei não consegue dar salvação a estes homens. O que a lei faz, na verdade, é como um espelho mostrar a verdadeira condição do homem. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E tudo aquilo que a lei diz, o diz para que o homem cale a boca diante de Deus e todo mundo seja culpado perante Deus. Não há possibilidade de salvação por aquilo que os homens fazem. Então Paulo vai mostrar como é que Cristo Jesus se torna o nosso representante, quando no capítulo 5 ele faz uma comparação entre aquilo que Adão fez no Éden e aquilo que Cristo faz no Calvário. Enquanto por meio de Adão o pecado entra no mundo e com o pecado a morte a todos os homens, porque todos pecaram à semelhança de Adão, pelo ato de justiça do Senhor Jesus Cristo, muitos se tornam justificados pelo Senhor. E então Paulo apresenta dois representantes: Adão, cuja humanidade está toda condenada nele, Cristo Jesus, em quem aqueles que se achegam a ele pela fé obtêm plena salvação. E ele então encerra o capítulo de número 5 com aquela frase que nós conhecemos muito bem: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que podia suscitar uma pergunta, principalmente dos legalistas romanos, os judeus que estavam naquela igreja e que entendiam que poderiam ser salvos cumprindo a lei. Eles poderiam acusar Paulo dizendo: Paulo, você é alguém que prega contra a lei. Quer dizer que quanto mais a gente peca, mais graça a gente tem? É a primeira pergunta que Paulo faz no começo do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo vai mostrar como é tola essa asseveração, como é tolo esse pensamento, dizendo: não dá para viver em pecado quem já morreu para o pecado. Não faz sentido pensar em pecar mais para ter mais da graça de Deus, porque quem está em Cristo morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Vocês estão unidos a Cristo. E como Cristo não peca, aqueles que estão unidos a Ele também não podem viver na prática do pecado. E Paulo então encerra essa sessão no verso 14 com uma afirmação bem categórica: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da condenação, da maldição da lei, vocês estão debaixo da graça. Paulo conhece os seus leitores, e Paulo, que já antecipou uma primeira possível pergunta, quer dizer que quanto mais a gente peca, mais graça a gente tem, ele coloca isso de lado, ele antecipa mais uma pergunta no verso 15, dê uma olhada na sua Bíblia. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Mais uma vez, Paulo se antecipa. Quer dizer, então, que não há mais condenação, vamos pecar à vontade? Havemos de pecar porque não há mais maldição sobre nós? A resposta de Paulo: de modo nenhum. E então ele passa a explicar mais algumas coisas importantes aos seus leitores. Ele vai fazer isso do verso 16 até o verso de número 23. Nesses versos de 16 a 23, Paulo mostra ou faz algumas afirmações sobre a sua condição como servo. Lembra que eu comecei a falar aqui da questão da autonomia, e de que todos pensam na autonomia, em ser autônomos. Pegue os nossos
meninos, as crianças que estão aqui. Elas começam a aprender a andar e elas querem largar a mão. Eu não preciso mais de você, certo? Deu o primeiro passinho desengonçado, largou, falou assim, agora eu estou por conta própria. E cai, e tropeça. Você vai tentar ajudar, não quer, ele quer andar sozinho. Parece que nós queremos viver assim. E Paulo, então, vai colocar diante dos seus leitores algumas afirmações que mostram a condição do homem como servo. Não existe essa questão de autonomia. Como é que Paulo faz isso? Primeira afirmação dele: você é sempre um servo. Não há outra condição para a sua vida. Você é e sempre será um servo. Veja o que Paulo diz no verso 16 e depois no verso 20. No verso 16 ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Veja que a primeira afirmação de Paulo, ela é bem contundente. Você é servo. Não interessa se um servo do pecado, não interessa se um servo da justiça. A realidade não muda. Você é servo. Você nunca será autônomo. Você nunca estará sozinho. Você estará sempre debaixo do senhorio de alguém. É por isso que ele começa com: não sabeis? Vocês não entendem? Vocês não conseguem compreender que daqueles a quem vocês se oferecem para servir, vocês serão servos? O que Paulo está mostrando aqui é que não há possibilidade de haver um homem neutro. Não há neutralidade. Eu li um texto aqui na liturgia em que Jesus mostrou exatamente isso. Vocês não podem ouvir as minhas palavras, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então só tem dois tipos de ovelha: ovelhas que são de Cristo, ovelhas que não são de Cristo, naquele contexto. As minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz, elas me seguem. Vocês são incapazes de ouvir a minha voz. Não há um terceiro grupo que está entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Eu não sou nem de um lado nem do outro. Não. Eu sou autônomo, eu penso por mim mesmo. Paulo está mais uma vez reafirmando aqui esta verdade: ou você serve a Deus, ou você serve ao pecado. Então, a questão do homem é sempre pensar em quem é o seu Senhor. Quem é que está conduzindo a sua vida? E o verso 20 não deixa a menor dúvida sobre essa questão. Vou ler de novo. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. E você precisa entender essa palavra que Paulo está usando aqui e que está traduzida aí na sua Bíblia por isento. A palavra isento aí, literalmente significa alguém que não é escravo, no sentido mesmo civil. Alguém que está alforriado. Essa é a ideia. Um escravo alforriado não tinha mais senhor. Então, o que Paulo está colocando aqui é: quando vocês eram escravos do pecado, vocês não eram escravos da justiça. Porque não existe essa condição onde o homem, ao mesmo tempo, é escravo de Cristo e escravo do pecado. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. Sabe aquela ideia que eu falei na semana passada, que muitos têm de crente carnal, que é o indivíduo que se rendeu a Cristo como seu Senhor, ou como seu Salvador, mas que não aceitou Cristo como seu Senhor? O Senhor dele é o pecado ainda, e é por isso que, por mais que ele seja salvo, ele
ame a Cristo, ele não consegue viver sem andar em pecado? Isso é uma heresia. O que Paulo está dizendo aqui é: não há possibilidade de você caminhar assim. Quem é escravo do pecado não pode ser escravo de Cristo. Quem é escravo de Cristo não pode ser escravo do pecado. Paulo está então replicando aqui o ensino do próprio Jesus Cristo, quando disse aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores. Quando Jesus falava aos seus discípulos sobre ansiedade, lembre-se que ele colocou o tempo todo um paralelo. Não busquem tesouros na terra, busquem tesouros no céu. Os olhos são a lâmpada do corpo. Onde você colocar os seus olhos, você vai se comportar dessa ou daquela maneira. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E depois de colocar todos esses paralelos, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis divididos. Não fiquem divididos entre a sua lealdade a Deus e a sua preocupação com as coisas dessa vida, porque Deus tem cuidado de vocês, como Ele cuida dos pardais, como Ele cuida da erva do campo. Jesus já ensinou sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores. E Paulo está falando a mesma coisa. Ao mesmo tempo em que ele está dizendo: é impossível que você não sirva a algum senhor. O tempo todo você vai servir a alguém, ou a Cristo, ou ao pecado. Não há autonomia. Então a ideia que Satanás lançou na mente da mulher lá no Éden, que levou a mulher a cair em transgressão, que levou Adão a cair em transgressão, e que leva os homens até hoje a tentarem andar por algum caminho, achando que estão andando de acordo com a sua própria vontade, é uma falácia. Os homens que não estão em Cristo estão totalmente vendidos ao pecado. Eles não fazem outra coisa senão pecar, porque eles obedecem aos desejos do seu coração, porque eles não se submetem àquilo que Deus tem revelado na sua palavra. E como o pecado, segundo os nossos símbolos de fé, é qualquer transgressão da lei do Senhor e toda falta de adequação à lei do Senhor, é impossível que haja um homem que não esteja em Cristo que consiga viver sem pecar. Ele é um escravo do pecado. Então a primeira afirmação de Paulo é muito categórica: você é sempre um servo. A quem você está servindo? Paulo vai continuar argumentando e mostrando que se você serve o pecado, há consequência para isso. Se você serve o pecado, você está condenado. Dê uma olhada no verso 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Veja a parte A do verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Dentre as afirmações de Paulo, eu quero mostrar primeiro a implicação, então, destes que estão servindo ao pecado. Não há possibilidade de alguém viver longe de Cristo, de alguém viver em pecado, em transgressão da lei, e as coisas acabarem bem. Paulo está lembrando um momento aqui aos romanos, porque veja, ele está escrevendo para crentes, e quando ele escreve aos romanos, na igreja de Roma havia muita gente que tinha vindo de fora, muitas pessoas que tinham vindo do próprio paganismo, e agora estavam dentro da igreja. E Paulo então traz a lembrança destes homens o seguinte: vocês lembram do tempo em que vocês eram escravos do pecado? Quais foram os resultados? E ele responde: somente as coisas de que vos envergonhais agora. E se você viveu uma vida ímpia,
e depois conheceu a Cristo, você sabe muito bem que o simples pensar em algumas coisas, em algumas práticas, em algumas atitudes, em alguns modos de vida diante da conversão, traz vergonha. E se não traz, alguma coisa está errada. Andar longe dos caminhos do Senhor não é algo de que as pessoas têm que se vangloriar. Com isso eu não estou dizendo que todo mundo que se converteu era devasso antigamente, certo? Porque tem muita gente com a impressão errada acerca disso, inclusive filhos de crentes. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, eu costumo enfatizar isso. Por vezes, quando nós falamos em pecado, muitos pensam só em coisas terríveis. Prostituição, adultério, bebedice, orgia, tudo isso é terrível, tudo isso é pecado. Mas honestidade, fidelidade à esposa, obediência aos pais, sem amor a Cristo, feito para si mesmo, é tão pecaminoso quanto. E se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, eles vão crescer achando que eles são muito bonzinhos, porque eles externamente estão fazendo o que a lei manda, e muitas vezes com um coração muito distante do Senhor, a semelhança dos fariseus, que Jesus condenava e dizia: estes homens me honram com os lábios, o coração está distante de mim. E não é uma ou duas vezes que você verá filhos de crentes que acham que eles têm que sair da igreja, viver uma vida muito doida fora da igreja para depois se converter, ter uma experiência com Cristo, porque não estão sendo ensinados a respeito da bênção, da dádiva de nascer num lar que ama Cristo, aprendendo que a adequação externa à lei, ela só é uma boa obra diante de Deus se vier acompanhada de um coração contrito, de um coração que também quer a glória de Deus. Porque se eles não entenderem isso, eles vão achar que a simples adequação externa já é algo muito bom, e vão achar: não, eu acho que eu preciso ter de fato uma experiência, então eu vou sair, vou aprontar e depois eu vou me converter. Não há necessidade disso. E é por isso que eu enfatizei, quando eu falo em pecado e nas coisas que você lembra antes de Cristo e se envergonha, não é só de coisas terríveis. Alguém que era trabalhador e que era responsável com o seu trabalho e que chegou a uma grande posição na sua empresa e que fez tudo isso para a sua própria glória, tem de se envergonhar também. É sobre isso que Paulo está falando. Porque quando você vive para você e para a sua glória, a única coisa que você colhe disso são as coisas de que agora vocês se envergonham. Quanto tempo eu passei sem entender que a minha vida precisa ser para a glória de Deus? Quanto tempo eu vivi para mim mesmo? Você sabe qual é o resultado? Leia Eclesiastes. Vaidade e correr atrás do vento. E ali Salomão fala de grandes realizações. Eu fiz muito mais do que os reis que me antecederam. Eu fui muito mais longe. Eu tive muito mais sucesso. E tudo isso é correr atrás do vento. Isso é para se envergonhar. Mas o homem só vai se envergonhar disso quando ele entender quem é Cristo, quando ele conhecer a verdade do Evangelho. Porque enquanto ele é escravo do pecado, ele não se dá conta disso. Mas Paulo está dizendo: olha, o pecado, a escravidão ao pecado traz consequências. Você sabe de uma delas. As coisas que você lembra e se envergonha. Mas há uma pior: o salário do pecado é a morte. Os romanos, que se envergonhavam com as suas práticas antigas, poderiam dar glória a Deus, porque apesar dessa vergonha antiga, essas coisas passaram, tudo se fez novo. Mas e quem não se rendeu a Cristo? Mas e quem continua no pecado? O salário do pecado
é a morte. Quem trabalha merece o salário. E aqueles que são escravos do pecado merecem apenas condenação. Como é que você encara a sua vida diante de Deus? A nova vida que o Senhor deu a você. Você precisa compreender o que foi que Cristo fez por você. E Paulo faz mais uma afirmação então. Pela graça, Deus transforma pecadores em servos dele. Muda o senhorio. E tudo pela graça. Veja como que ele apresenta isso. No verso 16, Paulo mostrou que o homem sempre está servindo. Ou você é servo da justiça, ou você é servo do Senhor Jesus Cristo. Ou você serve ao pecado, ou você serve ao Senhor. No verso 17 e 18, ele demonstra que pela graça, Deus pode transformar corações que estavam escravizados ao pecado. Veja o que diz o texto. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E eu quero que você repare que Paulo usa termos aqui para enfatizar que toda essa ação é realizada pelo Senhor Deus e não pelo pecador. Perceba como que Paulo está desenvolvendo isso. Ele começa agradecendo a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi graças a Deus e não aos esforços dos homens que agora eles estavam em uma nova situação. Porque Paulo está comparando, ele vai dizer para eles: vocês lembram quando vocês não eram crentes? E vocês lembram das suas atitudes e agora vocês se envergonham? Graças a Deus, porque essa não é mais a condição. Graças a Deus, porque Ele mudou a sorte de vocês. E Paulo fala que os romanos vieram a obedecer. Então você fala, tá aí a obediência. É por causa da obediência humana. Sim, é claro que precisa haver obediência. Mas Paulo mostra qual foi o motivo, qual foi a razão, por que que eles obedeceram. Veja o que ele diz. Outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Não foram os romanos que se entregaram à obediência à doutrina. Pelo contrário, Paulo inverte isso e diz: vocês foram entregues à forma de doutrina que vocês estão obedecendo. Porque Paulo está enfatizando a ação de Deus. O coração foi habilitado pelo Senhor para crer agora nessa boa doutrina. Porque antes de Cristo, a boa doutrina batia no ouvido e o que você dizia? O que qualquer pecador diz. Isso é loucura. Não é isso que Paulo fala aos Coríntios? A palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Um coração de pedra nunca obedecerá à doutrina. É por isso que por mais que o homem se adeque à lei externamente, ele não pode fazer isso de coração. E até a sua ação externa boa, de acordo com a lei, é pecado. Quando Paulo diz, vocês foram entregues à boa doutrina e vocês obedeceram de coração, Paulo está aqui mostrando que Deus é quem opera esta obra no coração, para que este coração agora de carne possa compreender a palavra e possa obedecer a palavra. O versículo 18 reforça a ideia, quando ele diz, e uma vez libertados, mais uma vez, está vendo? A forma é passiva.
Eles não se libertaram. Já viu lá os filmes onde o mocinho está todo amarrado e ele pega e se liberta? Não tem isso com o pecado, quando o pecado é o vilão e o homem está vendido ao pecado. Ele não se liberta, ele vai morrer. Ele precisa de um salvador. Ele precisa de alguém que o acuda. Ele precisa de alguém que venha em seu socorro. Foi isso que Cristo fez. Cristo pegou o homem morto no seu delito e pecado e o trouxe novamente à vida. E deu a ele vida em abundância. Por isso que Paulo está dizendo: uma vez libertados do pecado, fostes feitos de novo, voz passiva, servos da justiça. Eu escolhi isso. Você escolheu porque Deus te escolheu primeiro. Você amou porque Deus te amou primeiro. Todas as suas ações que precisam ser feitas, elas só são feitas porque Deus fez primeiro. Até mesmo quando Paulo vai falar sobre o desenvolvimento da salvação, ou sobre a santificação, ele fala a mesma coisa: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus opera o querer e o realizar. É porque Deus está fazendo que você pode fazer e deve fazer. Você ouvirá, obedecerá, porque Deus já te deu condições. Deus transforma servos do pecado em servos da justiça. Paulo está dizendo: vocês foram libertados, vocês foram feitos servos da justiça. O que Paulo falou até aqui então? Você sempre serve alguém, ou ao pecado, ou a Cristo. Se você serve ao pecado, a morte é o resultado final. Deus, pela graça, transforma servos do pecado em servos de Cristo. E ele faz mais uma afirmação: se você serve a Deus, você então deve buscar uma vida santa. Lembre o que Paulo está respondendo aqui. Veja lá no versículo 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Paulo está falando: que bobagem. Se você serve a Deus, você já foi feito um servo da justiça. Você deve buscar uma vida santa. Verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Veja o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, de novo, a ação passiva aqui. Nestes versículos, o que Paulo quer fazer é conclamar os romanos a buscar uma vida de piedade, uma vida de santidade. Porque se alguém ouvisse o que Paulo estava dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, e automaticamente eles pensassem: vamos pecar muito então, porque não tem mais consequência. Isso era sinal de que estes homens ainda permaneciam escravos. Paulo está dizendo: olha, o que é natural agora, o que precisa acontecer agora, é buscar essa vida de piedade. Ele reconhece que ainda há fraqueza na carne. Por isso ele está dizendo: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ainda há resquícios da velha natureza. Semana passada eu lembrei aqui de Lutero, que dizia que achava que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo e descobriu que o miserável sabia nadar. Paulo está mostrando isso aqui. Olha, ainda há fraqueza. Entretanto, é muito diferente de alguém que está vendido ao pecado, porque um ímpio, ele só peca. Você não é um ímpio, você é um santo.
Você é um servo de Deus. Logo, você precisa entregar o seu corpo. Ou, nas palavras de Paulo, você pode oferecer os seus membros para a escravidão da pureza, para servirem a justiça, para a santificação. A exortação, então, é para que os crentes façam exatamente o oposto que eles faziam antes da conversão. O que significa que quando alguém crê em Cristo e não cresce em santidade, mantém as mesmas práticas terríveis diante de Cristo, é preciso haver questionamento. Houve de fato conversão, houve de fato fé, ou houve adesão à igreja? Porque são coisas muito diferentes. Há muitas pessoas que aderiram à igreja. Há filhos de crente que aderiram à igreja. Eles cresceram na igreja. Eles não sabem o que é outra vida. Eles conhecem a vida inteira que domingo é dia de ir na igreja. Eles sabem o que é certo e o que é errado, pelo menos externamente. A grande questão é: houve redenção, houve salvação. É por isso que nós batizamos as nossas crianças, é por isso que os pais fazem promessas de educar os filhos, de orar com os filhos, de orar pelos filhos, de ensinar a ler a Bíblia, de ensinar a estimar os irmãos, e em certa idade nós exigimos que eles venham à frente e professem a fé. E agora são eles que vão dizer: olha, eu entendi, eu aprendi, eu quero seguir o caminho que o meu pai segue. Eu amo o Deus do meu pai. O Deus do meu pai não é só o Deus do meu pai, é o meu Deus. E então as ações externas virão acompanhadas de um coração piedoso. Tem muita gente que está na igreja, que até tem atos corretos, externos, mas que ainda não entenderam quem é o Senhor Jesus Cristo, ainda não foram libertos dos pecados. Paulo está dizendo: se vocês antes ofereciam os seus membros para a escravidão da impureza, agora vocês precisam servir a justiça. Vocês precisam ser cada vez mais santos. No verso 22, ele fala que esse é o fruto daqueles que são servos de Cristo. Se ele falou que o salário do pecado é a morte, agora ele está dizendo que o fruto da justiça é a santificação. De modo que se você não é santo, você não busca uma vida de santidade, se hoje você não é mais santo do que você era ontem, alguma coisa está errada. Lembra que tem um cântico que é bastante antigo, e eu já falei dele aqui. A gente mudou a letra do cântico, porque é terrível o que o cântico está dizendo. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Parece bonito? Parece. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Hoje você cantou isso. Domingo que vem você cantou isso de novo. Você não é crente, não. Como é que de um domingo para o outro tudo de novo precisa ser mudado? E você está 10 anos cantando isso. Senhor, tudo precisa ser mudado. Cadê o crescimento? Crentes crescem. Cada dia mais. E crescerão até aquele dia em que serão apresentados diante do Senhor à medida da estatura de Cristo Jesus, o varão perfeito. Então, se você cantava isso, não cante mais. Tudo dentro de mim precisa ser mudado. Não. Muito ainda precisa. Tudo não. Tudo é uma declaração de impiedade. Se você serve a Deus, você pode, você deve buscar uma vida santa. A última afirmação que Paulo faz aqui: se você serve a Deus,
o resultado é que você tem vida eterna. A parte B do verso 22. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. No verso 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora Paulo fala sobre o resultado final dessa obra gloriosa de Cristo na vida de pecadores. Ele tira os pecadores do lamaçal do pecado, das trevas, traz para o reino da luz, muda o coração, entrega estes homens a uma forma de doutrina, de sã doutrina, para que eles obedeçam de coração, para que eles cresçam em santidade e, por fim, tenham a vida eterna. E agora ele fala do resultado final, e mais uma vez ele enfatiza a graça de Deus, porque ele diz o dom gratuito de Deus. Não é merecimento, é presente, é graça do Senhor. Os romanos deveriam entender que Deus os livrou da condenação e lhes deu vida eterna por graça, e que eles continuavam servos, mas a maneira como eles entendiam sua vida iria demonstrar a quem eles serviam. Então, quando você pega todo o contexto, quando Paulo começa lá no verso 15 perguntando: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Se o seu pensamento é pecar por causa disso, é porque você é um servo do pecado. Mas se a sua atitude e o seu pensamento é o de Paulo, de modo nenhum, e o seu esforço é para uma vida santa, significa que você é servo da justiça. Mas você sempre vai ser servo. Não há outra condição para o homem. Ou você servirá ao pecado, ou você servirá ao Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, os servos do pecado estão condenados. Aqueles que foram feitos servos de Deus pela graça de Deus têm a garantia da vida eterna. E eu quero terminar com algumas aplicações finais. Nunca se esqueça da sua condição. Você não é autônomo. Você não é chamado a fazer o que você bem entende. Você serve. Como servo, você ouve o seu Senhor. Cristo Jesus, o seu Senhor, fala por meio da Escritura. E é por isso que você precisa dedicar a sua vida, o seu coração, a encher o coração com a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você não tem condições de obedecer o seu Senhor. E muitas vezes vai acontecer algo terrível. Você vai fazer aquilo que o seu coração deseja, dizendo que está fazendo para o seu Senhor. E se enganando. Você muitas vezes achará que aquilo que você gosta é aquilo que o Senhor também gosta. Se eu gosto, não é possível que Deus não vai gostar. Não acontece isso quando você faz comida para as visitas? Assim. Em vez de perguntar para a visita, você faz o que você quer. Porque se eu gosto, é impossível que alguém não goste disso aqui. Certo? Meu paladar é o melhor de todos. Se eu for servir para as minhas visitas, o que eu como, as visitas estão na água. Mas o oposto é verdadeiro também. Certo? Mas nós somos assim. Isso muitas vezes vai para o mundo da igreja, corporativo. Nós não queremos saber como é que Deus quer ser adorado. Eu acho legal bater palma, eu acho legal dançar, eu acho legal fazer não sei o que profético. Então Deus deve gostar desse negócio também, né? Não interessa se você gosta ou não. Eu quero saber se há base bíblica para o que você faz. Porque você está obedecendo a alguém. Na adoração, ou você está obedecendo a Deus,
ou você está obedecendo aos seus desejos. Só aqui? Não, na sua vida familiar também. Ou você obedece aquilo que Deus diz, como é que deve ser a família, os papéis do homem, o papel da mulher, como que os filhos devem se portar diante dos pais, como que os pais devem criar os filhos de modo a não irá-los. Você vai criar de acordo com aquele influencer lá do Facebook, que não tem nada a ver com Deus, vai falar umas coisas legalzinhas, será que vai dar certo? Mas a questão não é se vai dar certo ou não. A questão é se Deus aprova ou não. Mas, de novo, você está servindo ou a Deus, ou aos seus desejos, ou aquilo que você quer fazer. E você pode expandir isso o tempo todo para todas as áreas da sua vida. Se você tem vivido escravizado pelo pecado, você precisa repensar a sua vida. Servos de Deus já foram libertados. Eles pecam? Pecam. Segundo João, quem diz que não comete pecado faz de Deus mentiroso. Mas uma coisa é você pecar. Outra coisa é você viver na prática do pecado. Crentes não podem viver na prática do pecado. Então, se essa tem sido a sua condição, peça a Deus que tenha misericórdia da sua vida. Peça a Deus que quebrante o seu coração. Volte-se para Ele, que é rico em perdoar. Clame a misericórdia do Senhor. Porque não há outro caminho, senão condenação para aqueles que vivem no pecado. O salário do pecado é a morte. Mas se você tem se esforçado para viver em santidade, tem pecado, mas tem voltado a Deus, se arrependido, daqui a pouco você vai tropeçar de novo, mas você está contrito diante de Deus. Louve a Deus, porque isso é sinal da graça na sua vida. Uma vez eu conversava com uma pessoa que dizia: eu acho que eu não sou crente não, pastor, porque eu achava que eu não ia mais fazer isso, esse pecado. Você cometeu o pecado, como é que você está? Eu estou mal. Se você não fosse crente, você estava mal não, meu amigo. Você estava tranquilo. O fato de você estar incomodado com o pecado aponta para a graça de Deus trabalhando na sua vida, para o Espírito Santo usando a palavra para mostrar os seus erros. Mas ele queria ser perfeito. Não vai haver perfeição desse lado do sol. É por isso que nós clamamos Maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas para você viver em santidade, você precisa gastar tempo com o estudo da doutrina. Eu sempre desconfio dos crentes santarrões que não conhecem a Bíblia. Conversava com alguém que dizia assim: porque Deus me falou, porque Deus me disse, porque Deus assim. Costuma ler a Bíblia? Não. Como é que Deus está te falando esse monte de coisa aí? Estava escutando os ecos do próprio coração e chamando isso de Deus. Você precisa meditar na Escritura de dia e de noite. Você precisa ter condições de julgar aquilo que você tem ouvido quando você se assenta para adorar a Deus e ouvir sermões. Porque nem tudo que é dito em nome de Deus procede de Deus. Você precisa conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. E assim, com o coração cheio da palavra, você vai conseguir buscar uma vida de santidade. Agradeça a Deus por Jesus Cristo, que obedeceu perfeitamente, para que você pudesse encontrar nele redenção. E viva para a glória dele, honrando esse Deus que libertou você da escravidão do pecado, fazendo de você um servo da justiça. Satanás tem uma grande vitória quando as pessoas acham que são autônomas.
Porque aqueles que acham que são autônomos servem a Ele, estão debaixo do seu jugo, estão cada dia mais longe de Cristo. Não deseja autonomia. Deus criou o homem para servir. Se você não servir a Cristo, você servirá ao pecado. Deus te libertou para que você seja servo da justiça.